Então, aspectos da volta de Jesus, nós podemos encontrar algo muito interessante, que são os programas divinos para o plano da salvação. E esse plano da salvação, que foi projetado pelo próprio Deus desde antes da fundação do mundo, ele passa por 4 tipos de programas, 4 fatores bem interessantes. E um desses fatores interessantes, e o primeiro deles que eu gostaria de destacar, é o programa divino para os da raça. Como assim os da raça? O Messias esperado pelos judeus, o Messias que é revelado no Novo Testamento como Deus que se fez carne, ele veio para os da raça de Abraão. Então o Messias vem para os seus, ele nasce na raça de Abraão, e os seus o rejeitaram. Dessa forma, nós verificamos que essa verdade do Evangelho é proclamada pelo próprio Jesus quando fica registrado no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 37, onde, no diálogo de Jesus com os judeus, ele reconhece que eles são descendência de Abraão. Porém, eles estavam tentando matar a Jesus. Sim, vocês são descendência de Abraão, mas por que procuram me matar? Então, isso já mostra que Jesus veio para os da raça, mas foi rejeitado. Também em Romanos capítulo 1, versículo 3, Paulo escreve, defendendo o seu apostolado, que o Filho de Deus humanamente nasceu na raça de Davi, sendo descendente de Davi. E em Gênesis capítulo 22, quando Deus toma a iniciativa de evangelizar Abraão, faz uma promessa a ele, no versículo 36, afirmando que através de Abraão todas as nações da terra serão abençoadas. Então existe um programa divino para os da sua raça, e existe um outro programa divino para todas as nações da terra, que não dependeriam somente da etnia. Porém, o Messias, aquele que se fez carne dentro de um único povo, dentro de uma raça estabelecida por Deus. Então, Deus forma um povo através de Abraão e presenteia este povo com o Messias. Dele sai o Messias. Não podemos negar aquilo que Jesus conversa com a mulher samaritana em João capítulo 4, onde no diálogo Jesus informa: a salvação vem dos judeus. E a mulher samaritana, ela diz para Jesus: quando Cristo vier, ele nos revelará todas as coisas. E Jesus responde: eu sou o Cristo, o Messias, eu que falo contigo. Então Jesus veio para aquela raça, para aquela nacionalidade, para pregar a eles o tempo aceitável da salvação. Inclusive o próprio Moisés havia informado para a nação israelita que Deus faria viver um outro profeta maior do que ele, e a esse todos deveriam ouvi-los.
e aquele que não ouvisse as palavras desse futuro profeta, ele morreria, não é? João capítulo 1, versículo 11 também está registrado que Jesus veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. E nesse sentido que está falando ali, os seus é o sentido do seu povo. E isso pode ser corroborado pelo diálogo de Jesus no capítulo 3, que ele fala com Nicodemos, um dos representantes da sua raça, um sábio, um escriba, e informa ele que apenas ser da descendência de Abraão não era suficiente, teria que nascer da água e do Espírito. Se o próprio Messias está ensinando a necessidade de nascer da água e do Espírito, ele já está informando que ser daquela raça não seria assim tão proeminente, não seria suficiente para garantir a entrada no reino de Deus, pois para ver o reino de Deus era necessário nascer do Espírito, algo que Nicodemos não entendeu, mas Jesus explicou para ele. Então, por causa dessa rejeição, também profetizada no livro de Isaías, capítulo 53, versículo 1, quem creu na nossa pregação e a quem se revelou o braço do Senhor, todo esse capítulo profético, messiânico, do livro de Isaías, demonstra a vinda do Messias dentro do povo judeu que o rejeitou. Então, o primeiro programa divino para a salvação foi enviar o Messias para nascer na raça de Abraão. Tendo em vista a rejeição dos seus, então o Messias ele volta-se para os que nele creem. E assim ele inaugura o reino de Deus no coração daqueles que o recebem. E é o que está ensinando João capítulo 1, versículos 12 em diante, afirmando que todos aqueles que creram nele são transformados em filhos de Deus. Então, veja bem, há um critério para ser filho de Deus, que é crer nele. É o que diz o versículo 18. Todo aquele que nele crer não será condenado, mas aqueles que não crer já está condenado. Não importando de que raça, etnia ou nacionalidade. Então, agora tem esse critério. O livro de Hebreus, capítulo 1, vai nos informar que no Antigo Testamento, que antes o Senhor falou com o seu povo através dos anjos, dos profetas, mas que na plenitude dos tempos ele enviou o seu filho, o Messias. E agora ele fala com os hebreus, com os judeus, através dele. Então Jesus veio na nação israelita como Messias pregar a mensagem do reino de seu Pai. Uma vez que foi rejeitado, então ele passa a enviar este reino de forma espiritual, inaugurando assim no coração dos filhos do seu Pai, ou daqueles que creem nele. É também o que está em 1 Coríntios 5,17, que eles se tornam nova criatura. É o que está em Efésios 1,13, aquele que crer é selado com o Espírito de Deus, tornando-se um povo. É também o que está no capítulo 2 de Efésios, onde através de Cristo todos se tornam um único povo. Não são dois povos, são um único povo, embora haja uma nação, que nós chamamos de raça, a qual o Messias veio primeiro, para trazer o reino de seu Pai. Então, esse primeiro ponto, o programa divino para os da sua raça, quando o Messias vem e é rejeitado. E o segundo ponto é o programa divino para os seus, a quem ele chama de filhos, a quem ele chama de povo. Então, todo aquele que ressuscita com Cristo de forma espiritual, que está em Efésios capítulo 2, versículo 6 em diante, nós fomos ressuscitados com Cristo
e transportados para o reino do seu amor, então estes se tornam um só povo, independente de nacionalidade, independente de, de raça. Não é? Romanos capítulo 1, versículo 3 e versículo 17, Paulo havia explicado que esse Filho de Deus, descendente de Davi, que veio primeiro para os judeus e depois para os gregos e todos os gentios, era o Messias esperado. E deve ter sido difícil para o apóstolo Paulo, um judeu fariseu, explicar isso de forma tão profunda para aqueles que ainda estavam em dúvida, aqueles que eram da sua nacionalidade, da sua raça. O terceiro ponto interessante também do programa da salvação é o programa divino para as nações. O Messias, ele volta em espírito para convencer o mundo sobre Jesus. O Messias não foi convencer os judeus após a ressurreição. Não é o Messias ressurreto que vai aparecer no templo de Jerusalém. O Messias não vai aparecer na sinagoga em Jerusalém. Jesus ressuscitado não apareceu no sinédrio para os escribas e sacerdotes. O Messias ressuscitado não apareceu para Pôncio Pilatos, que o condenou à morte de cruz. Ele também não apareceu para o imperador romano. O Messias não fez nada disso. Então, o Messias apareceu somente para os discípulos. Então, ele retornou nesse sentido do mundo dos mortos para os discípulos, e o Messias, através dos discípulos, ele alcança o mundo, e é o Espírito Santo que vai convencer o mundo sobre Jesus. Jesus volta para a glória do seu Pai, mas o plano da salvação segue curso através do Espírito Santo. No Pentecoste, o apóstolo Pedro prega àquelas pessoas que estavam em Jerusalém, que eram de diversas nacionalidades, e o texto afirma que as pessoas estavam ouvindo a pregação do Evangelho no seu idioma. Eles escutavam os discípulos, 120 discípulos, falando acerca do Evangelho de Jesus Cristo no seu idioma. E essas pessoas dessas nações, quando voltaram para os seus povos, foram convencidos pelo Espírito Santo. A Bíblia diz que foram mais de 3.000 que se converteram naquele dia, voltaram cheios do Espírito Santo, pregando na sua língua, no seu idioma, sobre o Messias judeu que foi morto, ressuscitou, está assunto ao céu. Então, o programa divino para as nações explora o assunto da salvação, conforme Jesus havia prometido em João 16:7, que o Espírito Santo faria o que ele faz, convencendo todas as nações do Evangelho de Jesus, do pecado, da justiça e do juízo. E lá em Mateus 28:20, Jesus, quando ressuscitado, antes de ascender ao céu, ele comissiona os discípulos, dizendo que estaria com eles todos os dias até a consumação dos séculos. Consumação essa que não ocorreu ainda. Porém, o Espírito Santo está convencendo o mundo. Dessa forma, ele torna a presença do reino de Deus real na vida dos crentes. O que nós podemos chamar de parousia é a presença do reino de Deus. E aonde está o reino de Deus, está o seu rei. Portanto, nós sabemos que no livro de Efésios está escrito que convém que Jesus fique retido no céu até a consumação dos séculos. Portanto, o Espírito Santo está motivando a igreja, levando aqueles que têm o Espírito de Cristo a pregar sobre Jesus, sobre o Evangelho a todas as nações, a todos os povos. E é o Espírito Santo quem convence sobre o pecado, sobre a justiça e sobre o juízo. A justiça é que Deus enviou o seu único Filho
para morrer por todos aqueles que nele crê. O quarto ponto interessante do plano da salvação é o programa divino para toda a terra. É assim o retorno definitivo do Messias para entregar o reino eterno de Deus aos homens, cumprindo assim a visão profética de Daniel capítulo 7, versículos 14 em diante, onde o antigo de dias, representando Yahvé, recebe um semelhante a filho do homem e dá a ele poder, autoridade, o reino, e esse reino ele outorga ao seu povo, e esse reino não passará a nenhum outro reino e também não será substituído. É também um esclarecimento do sonho profético do rei da Babilônia, Nabucodonosor, que sonha com uma estátua, onde uma pedra cortada sem mãos humanas bate contra a estátua que representa reinos sobre a terra, e essa pedra esmiuça põe fim e termo a todos esses reinos, e ela se transforma num monte, e esse monte cresce e enche toda a terra. O que significa isso? A proclamação do evangelho a todos os povos e nações da terra, todo aquele que crê. Então o reino de Deus ele vai crescendo de forma exponencial, dessa forma, através do poder do Espírito Santo, com a ajuda da igreja, o seu povo. Lembrando que Deus não tem dois povos. Jesus não tem duas esposas. Ele não tem uma noiva e uma esposa. Jesus não é polígamo. Ele tem um único povo. O livro de Efésios, Paulo vai ensinar no capítulo 2, que através de Cristo, ele reconcilia os dois, tornando um. Então agora, tanto a raça de Abraão, a nação judaica, o povo israelita, de onde o Messias veio, por isso nós sempre falamos que a salvação vem do Messias, mas primeiramente ela vem de Deus, porque o Messias é o Filho de Deus, e Jesus disse antes que Abraão fosse eu sou. Então ele é antes de tudo, e o reino de Deus está preparado com antecedência. Ele não é um plano B, algo que Deus deu uma ajeitada para acontecer no meio do caminho, porque alguma coisa deu errada. Não é mesmo? Então, integrar ao reino de Deus para sempre os que nele creem, de todas as nações, de todos os povos, é o plano de Deus. Explicado por Jesus em Mateus capítulo 25, versículo 31 adiante, onde ele diz aos seus filhos, aos benditos: vinde benditos de meu Pai, e entre no reino de Deus que está preparado para vós desde antes da fundação do mundo. Então, Cristo, o Messias, retorna de forma definitiva para também fazer juízo sobre a terra e colher os salvos para o reino de seu Pai. E assim se cumprem 4 etapas do plano de salvação, sendo o programa divino para os da nação israelita, os da raça de Abraão, o programa divino para os seus, quando o Messias inaugura o reino de Deus, para os seus filhos, tornando os homens filhos do seu Pai, e o terceiro programa divino para todas as nações, quando o Messias envia o seu Espírito Santo para convencer o mundo sobre Jesus e o plano da salvação. E por último, e não menos importante, e nós os que estivermos vivos estamos aguardando a consumação dos séculos, é o programa divino para toda a terra, quando é o retorno definitivo e Jesus entrega o reino de Deus aos seus filhos, seus súditos, integra os salvos no reino de seu Pai e faz justiça sobre toda a terra, posteriormente restabelecendo a criação. Então, que Deus te abençoe e que você possa se situar dentro do plano da salvação, em qual destas etapas você se encontra, e se a sua fé ainda não alcançou força para entrar pelos muros celestiais, dos portões celestiais do reino do Pai de Jesus, este é o momento
apropriado para restabelecer a sua confiança, a sua força, a sua fé nas promessas feitas a Abraão de que todas as nações da terra seriam abençoadas através do Messias, que é o Senhor Jesus Cristo. Todo aquele que crer nele e recebe o selo do Espírito Santo de Deus, o que tem o Espírito de Cristo, poderá ser chamado de filho de Deus. Comenta qual é a tua situação, arrocha o like, espalha a palavra de Deus por todos os lugares. Em o nome de Jesus, que Deus te abençoe.